Ah, sim, a pastora está dizendo que o nome é Quão Grandioso És. E foi isso que eu recebi, só. E eu já peguei a mensagem e coloquei na minha parede, eu leio de vez em quando. Ah, achei interessante, eu não falei nada, porque eu estava aqui e minha esposa sentou atrás de mim. Ela falou, amor, você colocou algum brilhante na sua cabeça? Eu estou aqui trabalhando, fazendo a tradução. Eu falei, por quê? Ela falou, sei lá, sua cabeça aqui atrás vai estar brilhando. Fiquei calado, falei nada mais não, né? Mas interessante foi o que passou esse instante. Muito bem, então, meu remanescente, minha noiva. Meu remanescente, minha noiva. A Jack começou assim, foi com isso que ele abriu a visão essa manhã, e foi isso que eu vi. Então a Jack ainda está falando, eu vejo de perto os centímetros de distância ao lado do rosto de Jesus. Então isso aqui é uma visão e palavras, tá, gente? E eu decidi fazer isso, porque tem muita coisa legal que você vê o seu Deus, vê seu Jesus, mas é muito complicado a traduzir visões, viu? Muito complicado, porque a pessoa vê de um jeito e às vezes a pessoa não descreve direito e você tenta saber o que ela está vendo, mas aqui vai dar para a gente ter uma noção de tudo isso aqui. Eu vi um lado do rosto de Jesus, então Jesus estava estava de lado para ela. Eu vejo muita tristeza. Eu vejo muita tristeza no rosto de Jesus, lágrimas caindo. Eu também vejo a coroa de espinhos embutida na sua cabeça, enquanto as lágrimas caem, agora elas estão se misturando com o sangue que cai da cabeça de Jesus. Então a Jack vê o nosso Senhor Jesus, ela está vendo ele de lado, e desse lado que ela está vendo Jesus muito, mas muito, muito triste, chorando, com a coroa de espinho em cima da cabeça dele, e o sangue descendo até a dele, misturando com as lágrimas. Muito, muito triste mesmo. Mas o que vejo é tanta tristeza no rosto de Jesus. Já ouvi várias pessoas que têm visto Jesus, vários profetas, desse tamanha tristeza que o nosso Senhor tem. É claro, né? Ele está vendo a criação escapando pelos dedos dele, né? Ele não quer que ninguém se perca, mas ele está vendo que as pessoas estão se perdendo porque elas não querem acreditar. Então, ela fala, então eu vejo do outro lado do seu rosto, agora ela está vendo do outro lado do rosto de Jesus, é como um leão. É como um leão, e acredito que ela está falando desse leão aqui, que tem um leão aqui e tem Jesus aqui no fundo, mas é uma face só, né? Ela olha uma face, ela vê o leão, ela olha a face, ela vê Jesus. Então eu vejo do outro lado do seu rosto é um leão, o leão de Judá. O rosto do leão é resoluto, é firme e sério. Ele está alerta e ele está esperando e pronto para aparecer. Então aqui eu vou ter que parar constantemente mostrar, porque senão você não vai entender a visão assim. Eu te falei, visão é difícil, é complicado de explicar, né? Eu tive de ler isso aqui várias vezes para entender. Então eu vejo Jesus ajoelhado no jardim de Getsemane, lá em Jerusalém, e bem ao lado dele, descansando, deitado ao lado dele, está o leão de Judá. Então agora ela vê Jesus e o leão do lado dele. E então, ao lado do leão de Judá, eu vejo Jesus em pé como o bom pastor. Então, ao lado do leão, ela já vê Jesus como sendo um bom pastor e ele está carregando uma vara. E eu ouço essas palavras em meu espírito que vem de Jeremias 1:11, e essas palavras em particular vêm constantemente. E é isso que o Senhor diz: estou observando para ver se minhas palavras é cumprida. Essa é a estação onde as coisas de Deus está cumprindo, e Deus está assistindo agora e vendo cumprindo. Então a visão muda e eu vejo Jesus bem alto no céu. Agora a visão mudou, ela já vê Jesus bem alto no céu. Ele cresceu e se tornou muito grande. Era exatamente Jesus, mas ele tinha uma altura gigantesca. E então ele fala, e isso é o que ele diz. Então assim diz o Senhor.
Diga ao meu povo, meu retorno é iminente. O dia da minha ira sobre a nação americana está se aproximando rapidamente. Então aqui está sendo adicionado diretamente para os Estados Unidos, né? Mas serve para todo mundo, preste bastante atenção, né? As mensagens dele geralmente servem para o lado físico, servem para o lado espiritual e para os irmãos ao redor do mundo. Estou reunindo meu próprio povo. Vou afastá-los dos incêndios mais violentos já acontecidos. É interessante ele ter falado, vou afastar o povo dele desses incêndios. Ontem à noite eu tive um sonho novamente. Nossa, já é o 7º, 8º. Eu conversei com a minha filha ontem, falou, pai, sempre quando eu sonho, a gente tá viajando. E ontem eu sonhei que eu tava com meus vizinhos nossos que a gente tinha lá em Linwood por muito tempo, 12 anos. Eu sonhei que eles estavam mudando, preparando a mala. Eu corri, chamei minha esposa, eles estão mudando. Sempre quando eu tenho um sonho assim, eu acordo com o peito doendo, sabe, bem forte, por causa assim do amor que a gente tem, né, para as pessoas, que não vai perder as pessoas, né? Jesus continua, não estou ansioso para esse dia, como a maioria das pessoas, pois na verdade elas não têm ideia de quem eu sou. Ele não está ansioso para as coisas que está vendo, né? Daí a razão que ele chora. Quantas pessoas vão morrer aqui nessa brincadeira, né? Daí remanescente nunca parem de orar, pedindo misericórdia sobre o povo. Ontem eu e minha filha, e eu falo aqui para o encorajamento, né? Justamente para encorajamento, não para mostrar nada além disso, para encorajar realmente. Nós fomos para a montanha e oramos para o vale, do vale e a região daqui. Sempre façam isso, remanescentes. Esse é o trabalho, o Senhor tem falado que o remanescente tem, que é orar e pedir intercessão para o povo. Assim diz o Senhor, e Ele está falando com a casa de Deus. Ele está falando com a casa de Deus. Jesus ficou em silêncio por um longo tempo e novamente senti uma tristeza muito profunda nele. Uma tristeza tão profunda, muito mais além de que qualquer coisa que eu possa realmente explicar. Muito difícil de explicar, mas é muito, muito profunda a tristeza dele. Sua tristeza é tangível, é palpável, sua angústia é visível. Pode ser à vista apenas olhando para ele. Muito, mas muito triste está nosso Deus. Eu tenho aqui uma foto, mas não é a mesma coisa, né? Aqui está ele nessa foto que eu coloquei aqui, mas aqui não mostra ele chorando, né? Mas mostra ele com extrema preocupação aqui nessa foto, né? Mas o que a Jack viu foi ele muito, mas muito, uma tristeza assim palpável, bem forte mesmo. Ele está vendo, né, gente, que as mensagens estão saindo, e outras mensagens que eu vou falar aqui, você vai ver isso, que as pessoas não querem acreditar, e acredito que eu vou ler aqui vai ser as pessoas simplesmente não querem acreditar. Incrível, simplesmente não querem acreditar. A angústia do que está por vir está além da descrição, mas é uma tristeza muito, mas muito profunda. É uma angústia absoluta, Então, ele trouxe à minha frente, neste ponto, uma visão que eu tive em 2001. Vou compartilhar essa visão com você. Então, aqui está ela falando de outra visão que ela teve em 2001, quer dizer, o Senhor já conversa com ela já por um bom tempo razoável. Enquanto andava em jejum, naquele momento, orando e voltando ao Senhor, depois de muito tempo longe dele, né, 10 anos, eu reconfirmei minha vida a Jesus de uma maneira muito, muito mais séria. Mas o que eu vi era como um bebê chorando, lágrimas, apenas as lágrimas caíram e eu estava a moça pela primeira vez. Ela viu ela com bem novinha, né? Aqui a corrupção, então o Senhor mostrou para ela que a corrupção na igreja é tão profunda,
as pessoas simplesmente não querem acreditar. Então, isso aqui que eu estava falando, as pessoas, quando você chega na igreja que eu ia, simplesmente não querem acreditar. Mas eu sou filho de Deus. Não é isso? Então, lembra da mensagem dele aí? Você pega a Bíblia aqui, você enfia ela debaixo do braço, né? Eu sou filho de Deus, eu estou indo para o céu. Não é isso? Eu faço estudo bíblico, eu faço isso, eu vou para a igreja toda semana, eu faço isso, aquilo, outro. Então a minha ida para o céu está garantida. Eu não sei quem falou isso, certamente essa mensagem não vem dele. Ele falou que as prostitutas, né, eu não lembro exatamente os 3 exemplos que ele deu, mas foram pecadores, as prostitutas, os assassinos e etc, etc. Está tudo entrando, todos eles estão entrando no reino de Deus. Mas os filhos de Deus, né? Eu sou filho de Deus, eu faço tudo o que Ele quer, eu vou para a igreja toda semana, eu faço estudo bíblico, e eu conheço Jesus, eu converso Jesus, Eles, muitos deles não estão entrando no reino de Deus. Por quê? Ele falou. Vocês nem me conhecem. Tem exemplo na Bíblia, e tem exemplo dele falando aqui, que esses pecadores, a prostituta, etc, etc, simplesmente arrepende, dá tudo para ele. Confia nele com todos os pecados que ela tem. Ela reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele veio na terra, que ele morreu, ele passou por aquele negócio todo, e o sangue dele é o sangue dele que curou todos os pecados que ela tem, e ela depende dele por todas as coisas. Esse arrependimento sincero do coração, ela está no céu. Já a gente, e eu falo a gente, que estamos aqui pregando a Bíblia, que vamos para a igreja, etc. Estamos aí, não sei se posso falar isso, uma arrogância espiritual, não sei se existe essa palavra, uma arrogância espiritual, entendeu? Que a gente nem conhece quem é esse Deus, que a gente fala tanto sobre ele. Né? Então, isso aqui que o Senhor está querendo, a mensagem que ele está falando, eles, continuando, eles não querem acreditar nas profundezas do engano causado pelo ensino dos homens. Quer dizer, eles nem sabem que eles estão sendo enganados. E o Senhor me mostrou uma multidão de pessoas correndo, e elas estavam pulando do penhasco como lemmings. Lemmings é uma espécie de rato, de ratinho, eu até olhei a foto dele aqui. Então, ela viu essas pessoas como esses animais correndo e pulando do penhasco. Então, eu disse ao Senhor, a Jack perguntou ao Senhor o que vi, e perguntei o que você está mostrando, Senhor. E ele falou, estas são as pessoas que são enganadas, essas são as pessoas que são enganadas e estão indo para o inferno. E absolutamente isso me quebrou, a Jack falou, né? Isso quebrou ela totalmente, me quebrou completamente, e eu chorava como uma criança e clamava ao Senhor, tenha piedade, por favor, tenha piedade, e Deus me mostra em meu coração essa verdade das coisas que estão acontecendo. Isso absolutamente me machucou, e é disso que o Senhor me lembrou, então eu compartilho isso com vocês. Então foi um sonho que ela viu as pessoas iguais a esse animal correndo e pulando do penhasco, e sejam as pessoas enganadas, que deixaram ser enganadas pulando para o penhasco como indo para o inferno. Jesus estava bem calado nesta visão por um bom tempo, mas então ouvi essas palavras de Jesus, e ele disse, assim diz o Senhor, tantos perdidos, Jackie. Eles não acreditavam em quem eu sou. Eles não acreditaram na minha palavra. Tantos perdidos. Enquanto olhava para Jesus, e ele era realmente majestoso, ele ascendeu aos céus. E foi isso que eu vi. De volta a essa visão que estava tendo, quer dizer, agora ela volta para a primeira visão que ela estava tendo. Eu vi pela primeira vez a aflição profunda, a tristeza profunda que ele passava
todos os dias. É difícil, né? Muita gente não consegue ver Jesus, ninguém consegue ver Jesus tendo essa tristeza profunda. Eu já vi outros profetas, Elizabeth e outros profetas, que ele chorou assim, profundamente, choros mesmo, e ela descreveu, e eu já vi 2 ou 3 aqui, profetas americanos que viram Jesus chorando amargamente, profundamente, que é difícil de descrever, viu, gente? Por quê? Quem não chora, né, gente? Você não ia chorar pelo seu filho? E isso, nosso amor é um amor carnal. O amor que ele tem, que é o amor de um criador, entendeu? Um amor que ele passou tempo em criando a sua alma, aquele amor, e ele agora vê você, aquele amor, vê as pessoas se perdendo, vê as pessoas que nem querem ouvir. Machuca muito, né, gente? Extremamente. Esses sentimentos, assim, continua. Esse sentimento, ele passa ainda hoje, todos os dias. Seu coração está partido. E isso tem sido desde o início dos tempos. Você, por exemplo, perguntou para você mesmo por que os julgamentos ainda não aconteceram? Já perguntou? Eu perguntei isso aí, eu pensei, né? Mas por que o julgamento não acontece? Porque nem o Pai, nem o Senhor, e nem o Espírito Santo quer ver as coisas que estão vindo, né? Porque Ele ama todo mundo, Ele está dando tempo para todo mundo. Deus é tão longânimo, Ele está familiarizado com o sofrimento escrito em Isaías 53. Por favor, leia isso, nós não temos tempo para ler isso aqui agora. Essa é o outro lado de Jesus, que a maioria das pessoas não conhece sobre Ele. Ele sofre muito, Ele sofre tanto. Então aqui os lados das pessoas. Você conhece o Deus? Você sabia que Ele sofria desse tanto assim? Ou será que tudo é um mar de... Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele faz tudo acontecer? É triste realmente. Mais uma vez o Senhor continua a falar. Eu disse para dizer ao meu povo, se eles escutarem... ele falou, desculpa, ele falou assim. Ele falou, diz para o meu povo, se eles escutem ou não, para dizer-lhes que eu estou sofrendo muito com eles. Então aqui estou passando a mensagem a você querendo ouvir ou não, ao redor do mundo, o seu Senhor, o seu Deus está sofrendo muito com vocês. Fala para eles que eles ouviram mentiras, que eles escutaram de boca que falam corrupção, palavras cuspidas contra quem eu sou. O Senhor está dizendo que você ouviu palavras torcidas como barris vazios e sem vida. Jesus continua. Muitos de meu povo falam uma infinidade de palavras vazias. Não é o mundo não, tá, gente? Muitos de meu povo, ou seja, eu e você aqui, ou aqueles que estão seguindo ele, falam de uma infinidade de palavras vazias, sem qualquer significado ou entendimento. Então a Jack fez um comentário no espírito dela, ela sentiu que meu povo está morrendo por falta de conhecimento, ela sentiu as escrituras no peito dela, que fala que meu povo está morrendo por falta de conhecimento de Deus, instruções de Deus. O Senhor continua, tudo está desolado, tudo é desolação, todos abandonaram o caminho da santidade. Eles são todos gananciosos por ganho. Ele está falando do povo dele, tá, gente? Quando eu entrei na igreja, comecei a aprender do nosso Senhor, comecei a aprender do Senhor. Sempre quando eu ouvia a palavra assim, eu pensei que ia falar do mundo. Ela não está falando da gente, a gente lê a Bíblia. Não é isso que a gente fala? A gente não engana a gente mesmo?
Eu sempre vou para a igreja, todo sábado. Eu sempre leio minha Bíblia, eu sempre vou para o estudo bíblico. Ele não está falando isso de mim. Ah, é? Mas onde é que está seu coração? O que fala as Escrituras? O que ele falou várias vezes aqui? Você tenta chegar a ele, mas seu coração está longe dele, né? Bom, ele continua. A preocupação com este mundo e suas riquezas fez uma miséria espiritual como um câncer que não tem cura. Palavras duras dele aqui, né? Então o Senhor continua. Quando essas pessoas me chamarem angustiadas, essas pessoas é a casa de Deus, tá? Ele não está falando de estranho, não. Por isso que as pessoas estão chamando quem? Ele, quer dizer, as pessoas têm um conhecimento dele. Não é que ele está no coração deles. Eles têm um conhecimento dele. Quando essas pessoas me chamarem angustiadas, eu não as ouvirei. Porque eu até mesmo conversar com eles, eles ainda continuaram endurecendo seus corações contra mim. Tá? Então, se você a coisa para ver aqui claramente é o seguinte: tem uma diferença entre conhecer e sentir. Tá? Tem uma diferença entre conhecer e sentir. Então as pessoas conhecem ele, mas não sentem ele. Vocês veem a diferença? Assim diz o Senhor: embora eu tenha dado muito, o que eles receberam será tirado deles. Então, a Jack falando, então eu vi uma mudança incrível em Jesus. E isso foi tão incrível. E então eu vi uma força profunda. Isso aqui é incrível, gente. Dá uma olhada aqui. Uma respiração profunda de fogo furioso através de Jesus. Foi uma explosão de todo o corpo, da cabeça aos pés, como se fosse aquele fogo de sarça perante de Moisés, só que muitas vezes maior. Foi como uma explosão de fogo. É o que me veio à mente. Então veio escrever na mente que o Senhor falou: eu sou um fogo consumidor. E ela falando aqui, e foi o que eu vi. Ela continua descrevendo, foi uma transformação incrível. Ele passou de uma tristeza profunda para este fogo incrível. Assim como a sarça ardente, mas de maior magnitude. Vi fogo vi fogo saindo de Jesus em todas as direções, de seus pés, suas mãos, de todas as partes do seu ser. E estava indo em todas as direções. Então ele sorriu. O sorriso mais bonito. E as luzes se acenderam junto com o fogo. Era quase como uma queima de fogos de artifícios. Uma grande celebração com fogos de artifícios. Eu realmente não posso comparar, mas essa é a única maneira de explicar. Foi uma explosão de fogo e de luz no céu, e essas são as palavras que ele disse com tanto poder. Então o que ela está falando aqui é que ela teve essa visão, entendeu? Aí Jesus começou a subir, e de repente no corpo dele explodiu fogo. Tá? O corpo da cabeça aos pés dele, se você consegue imaginar, é muito difícil, né, descrever. Explodiu fogo saindo para tudo quanto é lugar, saindo dele, emitindo dele fogo. E ele olhando, e ela olhando para ele, ela viu ele rindo para ela, ele deu um sorriso para ela, e assim que ele deu um sorriso para ela, entendeu? Aí explodiu a luz. Então a luz misturada com fogo saindo dele para todo canto, e ele com um sorriso na face, e ele falou algumas palavras. Vamos ver o que ele falou. Meu remanescente. Aí. Aí, gente, ó, isso é pra você aí, ó. Meu remanescente. Aí a Jack falou que ela sentiu um prazer tão profundo, um prazer quando ele falou essas palavras e repetia: minha noiva. Ah! Você achou que ia correr, né? Minha noiva, minha amada.
Aliás, até põe a minha amada. Então ele, no meio desse fogo, no meio dessa luz, dessas coisas realmente deslumbrantes, que não é difícil de descrever, radiando fogo e luz para tudo quanto é lado, ele olha para Jack, ele dá um sorriso para ela, e isso são as palavras que saíram da boca dele. Meu remanescente, meus remanescentes, minha noiva, minha amada. Então ela escrevendo assim, então eu quero que você visualize Jesus, era como fogo e luz em todos os lugares ao seu redor. Então ele falou com tanto poder, dizendo, meus remanescentes, meu remanescente. E depois, então ele falou, minhas noivas, minha amada. Amém, né? E ela continua, tanta paixão, tanta posse, com tanto ciúme, guardando aqueles que lhe pertenciam. Então há realmente um grupo que está sendo fiel a ele. Realmente é bem declarado, não é grande esse grupo, tá? Ele já falou isso aqui e ele vai continuar falando. Não é grande esse grupo, mas é um grupo que é dele e ele sabe que é dele, e ele tem uma paixão, ele tem uma possessão. Ele tem tanto ciúme e guarda eles na palma da mão deles. Tem esse grupo, tá, gente? Pequeno, mas tem. Vamos ver aqui. Ai, entrou um negócio na minha garganta. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpa, por favor. Então o Senhor continua. E essa é a mensagem que ele teve para a noiva. Então agora a mensagem ele está dando para a noiva. Diga a minha noiva que estou chegando bem em breve. Diga a eles, estou segurando cada um deles. Ele está te segurando aí na mão. Né? Digas para continuar esperando por mim. Continue a jejuar e a orar enquanto eu os guio. Então, isso aqui é uma das coisas que nós vimos aí. A Nilva, a nossa pastora, a gente vai fazer. O corpo vai ter jejum, acredito que 2 ou 3 semanas. Ela pode falar aqui como que vai ser. O corpo vai continuar a jejuar e a orar. Ele falou que ele estava dizendo que está guiando cada filho de maneira diferente nesta área de jejum e oração. Compartilhando um pouquinho pessoalmente sobre a Jack, e eu acho que eu posso falar isso, que ela veio e falou na televisão. Ela falou mesmo, entendeu? A coisa dela entre ela e Deus, mas ela veio e falou, e a gente gosta muito quando isso acontece, né? Mostra que a pessoa que está com Deus, está com ele, as pessoas também têm certos problemas, todos nós temos que crescer, né? E ela falou que ela tem esse problema de oração. Deus está ensinando ela a orar, entendeu? Assim como ele ensinou a Erin a orar. E você vai ver que no final de uma oração, que a oração dela é inacreditável. Nossa, eu nunca vou conseguir assim orar dessa forma que eles oram. É muito linda mesmo. Então ela continuando aqui. Então o Senhor diz, diga a eles que eu sou o bom pastor. Diga a eles, aos remanescentes e à noiva, que eu sou um bom pastor e estou protegendo cada um de vocês. Ele falou aqui em outra mensagem, em outro lugar, falou, se eu parar de proteger vocês, vocês morrerão em 1 minuto. Não há dúvida, né, gente? Legiões de demônios ao redor de cada pessoa que segue a Deus, né? Esperando a oportunidade para acabar com eles, né? Não há dúvida sobre isso. Eu estou protegendo cada um de vocês, e então, em meu espírito, ouço essas palavras, realmente ela ouviu no espírito dela, realmente são muito poucos, Jackie. Então ela ouviu dentro do espírito dela, o Senhor falando para ela, que realmente os remanescentes, a noiva, são realmente muitos poucos. Verdadeiramente são poucos os que encontram a porta da vida. Mas muitos não acreditariam nisso. Eles não conseguem acreditar
muitos estão perdidos pela incredulidade. Mas diga à minha noiva que você é minha. Embora você seja pequena, você é minha e ninguém arrebatará você de minha mão. Ninguém. Amém, né? Então o Senhor está falando aqui, a noiva, são pequenos, são poucos, mas são meus. É? Amém, né? Realmente a gente tem a vontade realmente de fazer parte desse grupo pequeno de pessoas, não é verdade? E porque ele está falando que tá certo, é meu, é muito pouco, é muita pouca gente, mas são meu e ninguém põe a mão. O Senhor continua, mas diga à minha noiva que você é minha. Deixa eu ver onde está aqui. Tá. E naquele momento Jesus estava começando a subir, ele começou a subir cada vez mais alto nos céus. E embora estivesse falando sério, ele falando sério, eu ainda podia ver aquele sorriso de prazer em seu rosto. Então, sempre é assim quando o Senhor pensa nas pessoas que estão sendo chamadas, as pessoas que estão ignorando ele, as pessoas que não querem ouvir ele, pelo simples fato de não querer ouvir, entendeu? Isso causa tremenda tristeza, tristeza que é difícil ser descrita, mas aí quando ele começa a falar do remanescente, começa a falar das pessoas que amam ele, as pessoas que querem ficar com ele, de coração, não de palavras, ele sabe que eles são, aí a fisionomia dele muda totalmente de alegria no rosto dele, né? E ele falou essas palavras para mim. Continue falando, minha filha, quer que eles escutem ou não. Eu falo a verdade e muitos não conseguem suportar, com exceção de aqui dos meus remanescentes. Meus remanescentes. Esta é a minha noiva. Diga a eles que eu estou chegando em breve. Diga a eles que eu sou sua recompensa, sua grande recompensa. Amém, né? Glória a Deus. Então a visão muda novamente e eu me vejo sentado com Jesus no jardim de Getsemane. Agora ela vê ela sentada com ele, como o filho do homem, como um bom pastor. Ao lado há um leão de Judá e eu ouço essas palavras. Jack, vigia. Orem comigo enquanto intercedo pelo meu remanescente. Então ele intercede por nós continuamente perante o Pai, né? Tanta ênfase nisso. Eu vi Jesus no jardim e agora ele estava com o rosto falando e orando silenciosamente, como fez Ana. Lembra da Ana na Bíblia? Que ela mexia com a boca e... quem falou? Achava que ela estava bêbada. Lembra daquela história? Então era a Ana. Vi seus lábios se movendo, mas não pude ouvir o que ele estava dizendo nessas orações. E ele estava muito quieto. No entanto, no meu espírito, eu sabia que ele não estava falando inglês. Que ele estava falando em sua própria língua. Ele estava sentado de costas eu estava sentado de costas para esse tronco de uma árvore enorme neste jardim. Também o leão de Judá estava calado ao meu lado. E o bom pastor Jesus, filho do homem, também está perto, próximo ao leão e a mim. Então os três estavam lá, né? E o bom pastor está segurando uma vara e esta clamando silenciosamente, ele estava com essa vara e estava chamando silenciosamente suas ovelhas. Ele está chamando silenciosamente sua noiva, seu remanescente, mas também está chamando mesmo por baixo de tudo isso, ele está chamando todos para que se afastem do homem, para que voltem para ele e confiem nele e somente nele. E foi aí que a visão terminou.
E eu fiquei totalmente encantado, então até aqui terminei a visão dela. Com isso, para ser bem sincera, eu tive de ler algumas vezes para realmente entender. E eu vou terminar de ler aqui as passagens, as coisas que ela escreveram do coração dela, tá? Em terminar isso. Muito, muito bom, muito, muito edificante para o corpo. Mas eu disse que você sabe que vou ler da vida dele, porque você sabe que a maioria das pessoas não quer olhar para esse lado de Jesus. Eles querem tomar Jesus como uma pílula de alegria. Partes do fruto do Espírito é longânima, ou seja, sofrimento longo. E Deus tem trazido isso à tona bem recentemente. Você pode ver isso através de Jó. Você pode ver através das palavras que você conhece no Novo Testamento. Você pode vê-lo através dos profetas. Você pode vê-lo em todo o reino do Antigo e Novo Testamento, do sofrimento dos servos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Realmente, né, gente? Se vocês não pegaram ainda o que está sendo falado aqui, muita gente só quer ouvir a alegria de Deus. Ninguém quer falar em sofrimento. Mas é o que você vê. É o que sempre está vendo, né? Sempre está vendo o sofrimento dele, o sofrimento dos servos dele, né? Não tem jeito de ignorar uma coisa e aceitar as outras. Tem que aceitar com tudo, né? E aquele que mais sofre é o próprio Senhor. O próprio Senhor, porque somos todos filhos dele, nós somos as ovelhas de seu pasto. Ele estava apenas compartilhando seu coração esta manhã. Ele está compartilhando quem ele é e muitos não querem acreditar. Eles realmente não querem acreditar. Eles realmente não querem. Mas deixe-me ler Isaías 53, uma abertura tão maravilhosa. Então ela leu Isaías 53 e eu vou ler porque descreve um pouco quem ele é. Começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? E é isso que Jesus estava dizendo, que muitos não querem acreditar. Eles não querem acreditar na verdade de quem é realmente Deus. Eles só querem ver um lado dele, eles não querem ver todos os lados, só o lado da alegria, né? Eles só querem ver um lado do rosto dele, onde mostra facetas de diamantes, ou seja, alegrias, né? Eles não querem ver todos os lados, porque Jesus, eu escrevi isso aqui, Jesus sofre muito. Você precisa de uma imagem completa de quem ele realmente é. E o que as pessoas evitam é o sofrimento. Mas para aqueles que passaram por muitos sofrimentos, eles podem realmente se aproximar mais do coração de Jesus. Não é verdade? Quando você tem uma experiência na sua vida de alguma forma, você vai procurar aí um terapeuta, um especialista. Geralmente, né? Para a grande maioria das vezes, você vai procurar uma pessoa que passou pelas mesmas experiências que você passou, porque aí ele sabe do que você está passando, né? Então, aqui é isso aqui que ela está terminando com as palavras dela. Você vai conhecer ele muito mais, entendeu? Você conhecendo essa outra parte dele que ele sofre bastante. Né? Você pensa, Jesus, tudo é festa, tudo é alegria, etc, etc. Mas ele sofre muito, ele chora muito, tá? Em cada pessoa que perde, ele chora. Eu vou ler aqui, então, Isaías 53. Que ela continuou: quem deu crédito à minha pregação e quem se manifestou no braço do Senhor? Porque foi subindo como reformado e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem aparência, e olhando para ele, não havia boa aparência nele para que desejava. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de cor e experimentados em trabalhos, com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazia caso dele. Verdadeiramente, ele levou sobre si como nossas enfermidades e como nossas dores levaram sobre si, e a reputação por aflito, e nós ferido de Deus e
oprimido, mas ele foi ferido pela causa de nossas transgressões e moído pelas nossas causas de nossas iniquidades. O castigo que nos leva à paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas foram sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. De operação e juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Ele pagou o pato por causa da gente, né? Puseram sua sepultura com os ímpios e um rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Quer dizer, ele morreu de graça, vamos dizer assim, né? Inocente. Todavia ao Senhor agradecer, moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puder, por expiação de pecado, exibir sua posteridade, prolongar seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperar na sua mão. Ele exibiu o fruto do trabalho de sua alma e ficou satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justifique muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, você deve fazer parte de muitos, e com os poderosos repartei-os, ou desejo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado como transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, ou seja, de todos, não é verdade? E intercedeu pelos transgredores. Eu estava pensando aqui outro dia, entendeu? No início dos tempos, quando ele e o Pai e o Espírito Santo, quando eles sentaram aí numa mesa, e eles sabiam que essas coisas iam acontecer, entendeu? E que eles criaram esse plano, e Jesus falou assim: eu vou morrer, e eu vou ter uma morte horrível, e eu vou fazer isso pela minha criação. Isso é inacreditável, né? Você pode imaginar assim os três sentados aí na mesa, num tempo específico, um tempo designado, num tempo especial e secreto aí ao redor de onde eles estavam. Não dá nem para falar o universo, que o universo eles criaram. E ele com o Pai, ele com o Espírito Santo, ele deixou, né? Ele falou: eu serei sacrificado pela minha criação. Com certeza, né? Isso aí foi uma coisa assim que os dois olharam para ele assim, realmente é como ter palavras para descrever tal coisa, né? Como ter palavras para descrever tal coisa. Então não é difícil de imaginar de jeito nenhum o Pai vindo a ele, dando um abraço nele, o Espírito Santo vindo a ele, dando um abraço nele. Isso antes de qualquer coisa ter sido criado. Antes de qualquer coisa ter sido criado, ele por conta própria, já sabendo tudo isso que ele ia passar, entendeu? E ele falou: não, vamos criar o ser humano, vamos criar isso, e eu serei o sacrifício dele para garantir que todos aqueles que me amam, que todos aqueles que amam a gente, né? Todos eles que me amam, eu, o Senhor, meu Pai e o Espírito Santo, para que eles tenham o poder e eles tenham o direito de renascer na nossa família. Eu serei o sacrifício deles. Com certeza eu acredito que teve esse momento na história onde isso aconteceu. Continuando e terminando, obrigado, Senhor, a Jack falou: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Não há palavras, Senhor, seu amor é imenso, que nem podemos começar a aceitar, mas agradecemos a Deus pelo que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor carregou o pecado de muitos, você retirou a sua vida até a morte para nos dar vida. O Senhor sofreu, você fez sua vida e seu corpo uma oferta para os nossos pecados. Gente, eu falo para vocês, e veio agora na cabeça,
que a morte que ele passou, o sofrimento que ele passou, veio aqui agora na cabeça, eu posso estar errado, leva ao Senhor isso, as coisas que ele passou fisicamente, tá? Os grandes cortes na pele dele, a faca entrando nele, o espinho no rosto dele, cuspindo na cara dele. Eu acho que esse sofrimento físico que ele passou, nem chega em comparação ao sofrimento espiritual que ele está passando e começou a passar 6.000 anos atrás, desde o início da criação dele. Entendeu? Eu acho que o momento, o sofrimento físico que ele passou foi de um tempo determinado e carregou a cruz, foi integrado, teve aquele tempo de sofrimento físico que foi extremamente pesado, né? Qual é a palavra que fala? Doído, né? Mas eu acredito, aqui é o João falando, que o sofrimento que ele tem espiritualmente, entendeu? Que agora o tempo começa desde o início de Adão até agora e vai continuar até o final da colheita, etc, etc. E está machucando ele muito mais, tá, gente? Muito mais. Cada alma sendo perdida, cada alma que não ouve ele, e ele tenta, ele sempre está voltando e tentando, voltando e tentando. Eu acho que isso sim, eu acho que isso é bem triste para ele. Bom, isso aqui é eu que estou falando, continuando aqui então. No entanto, você recebeu uma sepultura com os ímpios, não havia engano em sua boca, você foi humilhado, você foi levado embora, você teve aflição e ainda não abriu a boca, você foi levado como cordeiro ao matadouro e mesmo assim ficou em silêncio em suas ações, você não abriu a boca. Pai, nos perdoe, perdoe-nos, que voltemos para o nosso próprio caminho. Éramos como as ovelhas perdidas e mesmo assim você foi esmagado por nossas iniquidades e por suas feridas somos curados. Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus. Ele tomou a nossa dor e bolhas do sofrimento, embora tenha sido desprezado por termos escondidos do rosto dele e tratando dele com baixa estima. Senhor, a Jack continua, o Senhor sabe tudo sobre rejeição, o Senhor sabe tudo sobre ser desprezado, o Senhor sabe tudo sobre sofrimento. Entendeu? Se você levar isso para o lado espiritual, o nosso Senhor, nosso Deus, vem sofrendo por 6.000 anos, tá? Se você levar para o lado físico, foi o tempo que ele viveu na Terra, né? Mas o lado espiritual, aqui é o João falando, eu acho que é o que está machucando ele e vem machucando ele há muito tempo, viu? Isso, muito tempo mesmo. Oro hoje pelo seu povo, ao ouvirem essa mensagem, você tocará o coração e eles não resistirão ao Espírito Santo, que eles vá ali procurar, que eles vá a procurar o seu rosto, que eles se busquem com todo o coração, pois você diz, primeiro busque o reino de Deus na minha justiça, que possamos buscá-lo, Senhor, todos os dias, que possamos entrar em um relacionamento mais próximo com o Senhor neste dia. Que muitos voltem ao seu primeiro amor, que muitos voltem a esse primeiro amor por você. Agradecemos ao Pai por esta visão, nós apenas agradecemos ao Senhor por essas palavras, e que seu povo seja abençoado, e que seu povo o busque neste dia, pois o tempo está se aproximando e sua volta está iminente. Que o Senhor seja glorificado, em todas as coisas, Agradecemos por seu grande amor, seu grande amor por nós. Você continua nos amando, você continua sofrendo muito conosco, para que ninguém pereça. Aqui está a razão do sofrimento dele, físico e espiritual. Ele não quer que ninguém se pereça, mesmo sabendo que muitos serão perdidos. É isso aqui que machuca, ó, gente, ó. É isso aqui que machuca, porque ele sabe que a pessoa está se perdendo e ele está tentando ajudar, está querendo atravessar daquele círculo de trevas, quer pegar o coração da pessoa, entendeu? E a pessoa está resistindo ele, a pessoa está resistindo o Espírito Santo, as pessoas não querem entender as coisas que ele está mostrando, mas o que o pastor fala lá na frente, tudo bem.
alguns falsos pastores. A gente vai falar aqui na próxima sonho. Muitos vão rejeitar, muitos o rejeitarão, rejeitaram suas palavras. E a Jack termina aqui falando: mas nós te agradecemos pelos remanescentes, ó Senhor. Ore pelo seu remanescente espalhado por todos os países. Ore por suas noivas. Obrigado, Senhor, por ser você quem nos trará para a casa e ninguém poderá arrebatar-nos de sua mão. Obrigado por essa palavra. Louvado seja o seu nome. Por isso, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Nós agradecemos, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, mover-se entre o seu povo. Ore isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.